Meu nome é Duda Penteado, sou artista plástico e já estou há 20 anos, eu costumo falar quase 20 anos, mas já estou agora há 20 anos nos Estados Unidos e nasci em São Paulo e estamos aqui hoje no estúdio de São Paulo e vamos contar um pouquinho dessas obras que eu venho fazendo sobre a temática particularmente da história do Brasil, chamado Fragmentos e Raízes. Em 2008 foi quando aconteceu a implosão, né, do século XXI econômica, foi quando aquela crise toda imobiliária, enfim, que se espalhou pelo mundo inteiro, e o Brasil no momento parecia que não tinha sido praticamente atingido. Eu sentia um peso muito grande de buscar um material do próprio Brasil para que eu me inspirasse. E eu nunca trabalho só em um projeto, eu estou trabalhando num livro, em um projeto social, e no estúdio ao mesmo tempo, e sempre resolvendo coisas que estão entre o Brasil e os Estados Unidos e até alguma coisa que a gente está plantando na Europa. De forma resumida, eu trabalho em coisas no agora e trabalho nesse momento em projetos que vão acontecer há 1 ano e 2 anos. É um formato menos brasileiro e mais americano, mais europeu, que eu acho que num certo sentido até facilita a vida do artista. E eu já tenho um projeto que eu comecei a trabalhar, que é o IAU, Projeto do Latino nos Estados Unidos. A gente está organizando uma grande exposição com 40 artistas e um simpósio, um projeto que eu co-dirijo entrevistas, enfim. São projetos já planejados há 1 ano atrás e agora ele começa a acontecer. Você trabalhou como assistente um tempo com a Sheila Marben. Como que isso influenciou seu trabalho, se é que teve alguma influência? Olha, a Sheila Marben foi a primeira mentora nos Estados Unidos e ela teve uma importância muito grande porque ela faleceu faz quase 5 anos e ela trabalhou, ela fez o movimento da arte pop pelas impressões em alta produção, mas depois na década de 80 ela começou a fazer um retorno à monotipia. E ela é praticamente a inventora do silkscreen de monotipia. E eu conheci ela no começo da década de 90 e comecei a fazer uma série de trabalhos. Eu fiz mais de 500 obras em papel com ela e ali eu entendi muito essa relação. Eu estava nos Estados Unidos fazia uns 3, 4 meses que eu comecei a trabalhar com ela e trabalhava num outro estúdio chamado Brand X também, que fazia edições para o MoMA, para o Guggenheim, para o Metropolitan e nessa questão dessas produções, esse trabalho interativo, onde você tem que saber dialogar com o impressor e o impressor dialogar com você e saber como que o seu trabalho ele funciona naquele tipo de material, é algo muito importante. E dali foi assim uma porta importantíssima para mim, para Nova York, para construir relações, mas dali em diante eu entendi a importância de sempre ter essa questão de troca. No meu processo criativo, eu não sou um grande impressor ou um grande escultor, tudo eu preciso trabalhar com alguma pessoa, por exemplo, do estúdio de cerâmica, onde eu desenvolvo a minha cerâmica e tem um ceramista que vai queimar a cerâmica. E aí eu aprendi muito essas relações, e aonde eu me sentia confortável. Onde eu me sentia confortável era no universo de criar a minha obra e trabalhar com pessoas especializadas. Ela foi a primeira e foi fantástico. Então, você lançou um livro recentemente, né? O Artist Revolution.
Eu queria que você me contasse um pouco dessa técnica que você chama de sinfonias plásticas. A sinfonia plástica ela veio depois de um processo de quase 10 anos nos Estados Unidos, onde eu comecei a trabalhar com diversas universidades como artista residente e aprofundando essas flexões, esses laboratórios criativos. E aí, no processo de fazer o livro, eu resolvi criar um nome. E aí veio, né, Sinfonia Plástica, que é como se fosse um maestro visual. Todo mundo entra e troca um instrumento na banda. E isso é importante falar porque, independente do grupo que estiver trabalhando, cada pessoa vem com a sua linguagem, com a sua formação. E a riqueza dessa obra final, que trabalha com uma energia coletiva, ela vem desses momentos que a gente se encontra. E é importante as diferenças, que aí a diversidade, essas diferenças que criam a riqueza da obra. Então não tem como eu criar sozinho e não tem como eles criarem sem a minha presença, sendo esse maestro que dá o tom. Então aí eu pensando muito nisso, falei, olha, que ideia legal, né, Sinfonia Plástica. E a Kátia Canton, que estava fazendo o texto todo de liga do livro, adorou, falou, pô, que legal isso, me conta mais. Eu queria um nome que explicasse, né, essa coisa profunda, um processo que pode demorar 3 meses, 6 meses, dependendo do trabalho. Então eu acho que resumiu. Eu vi que você fez uma obra com destroços do World Trade Center. Queria que você falasse um pouco sobre. Esse projeto é um projeto emblemático, né? Ele chama Beautiful Ashes. O título dele ele vem de uma passagem do Antigo Testamento de Isaías, que a tradução mais legal que eu acho portuguesa, ao invés das cinzas, a beleza. Esse é um projeto importante porque ele tem um momento muito pessoal. A minha irmã morava a 2 quarteirões do World Trade Center, eu fiquei 2 dias sem falar com ela, ela tomava o trem, ela todo dia entrava no subway ali de Nova York, na conexão do World Trade Center para ir para Midtown e o marido dela, e eu fiquei sem falar 2 dias, a minha irmã acabou conseguindo ligar para minha mãe no Brasil, e minha mãe me ligou e falou que estava tudo bem com ela. E aí, depois de 1 semana e meia, eu pedi para ir visitar minha irmã, que eles fecharam toda aquela área, e quando eu entrei naquela área eu vi aquelas cinzas no ar. E ainda tinha aquelas cinzas, só que aquelas cinzas cheiravam morte. E eu nunca esqueci aquele momento. E dali eu fui buscar esse nome que eu já era familiarizado no Antigo Testamento do Beautiful Ashes, que é as cinzas, né? O pedaço das coisas, né? O que foi queimado, o que foi destruído. E dali eu começo a criar uma poética e crio uma primeira série de obras muito particulares que viram um livro chamado Beautiful Ashes, que são toda essa questão de digerir o que aconteceu, né? E depois daquilo eu comecei a ter acesso pouco a pouco a alguns amigos colecionadores, falaram, olha, tem acesso a umas vigas do World Trade Center, e eu demorei muito tempo para mexer com aquilo. E aí chegou uma hora que eu achei, tudo bem, e eu comecei a cortar uns pedaços e inserir esses pedaços dentro da própria obra que eu criei. Era como se fosse um momento onde tem um momento da obra que estão 2 figuras se encostando a mão uma com a outra, e ali é um momento importante, porque a gente não sabe se eles estão se rejeitando, se eles vão se empurrar, ou se eles vão se abraçar, ou se eles vão segurar uma mão do outro de verdade. E eu comecei a inserir esses pedaços do Trade Center bem ali, e criei uma série de memoriais. Esse projeto foi se amadurecendo no momento que ele deixou de ser esse trabalho autoral e passou a ser instalações onde eu trabalhava com estudantes a nível universitários. Enfim, são projetos complicados, onde eu criava esse laboratório criativo, se discutia o que estava acontecendo no mundo, o que era esse movimento globalizado, qual o impacto. Eu cheguei à conclusão que era importante ter essa conversa com a geração pós-World Trade Center, porque a nossa geração já
já tem uma maturidade, né? Já passou por algumas experiências. Existia uma geração nova, que era uma geração que estava nascendo em volta, em torno e depois do impacto do World Trade Center. Que é essa geração que tem todos esses gadgets que eles falam em inglês, todas essas ferramentas eletrônicas, enfim, que se falam de outras linguagens, de outros formatos. E na instalação nos Estados Unidos a temática foi muito forte. Se trouxeram o diálogo do videogame, de guerra, de jogos de guerra, se trouxe a história da morte, da ressurreição do super-homem, se trouxe várias temáticas para se dialogar com o entorno ou com o conteúdo que vai se formando aquele momento da guerra, né? Enfim, para fechar isso, ficou muito claro, por exemplo, o que é terrorismo nos Estados Unidos, né? Essa questão do terrorismo tem uma questão muito religiosa, messiânica, é uma coisa entre judeu, muçulmano, cristão, ligação Europa, Estados Unidos e Oriente Médio, existe essa dialética. No Brasil, quando a gente trouxe esse projeto para cá, a questão do terror, do terrorismo, é basicamente social. Você acha que existe alguma saída para as pessoas criarem alguma coisa original? Como pensar nessa... Então, nada é 100% do nada, né? Tudo vem de alguma coisa. Eu acho que o século XXI tem algumas fontes inspiradoras e algumas problemáticas. O século XXI, acho que as pessoas procuram se reinventar. O que eu quero dizer? O Oriente Médio está se abrindo, existe um diálogo através dessas tecnologias que também canalizam todos os movimentos de terrorismo, toda a loucura do ser humano, que viaja por toda essa tecnologia de uma forma muito rápida, ela também abre para diálogos e abre para formatos não dominados pela mídia. Porque a mídia escolhe, né, os seus ângulos e como vai filtrar a informação. Então é informação que pode vir de diversos ângulos. E com tudo isso a gente vem vindo, né, entendendo aquele movimento do Spring que começou aí em Nova York com Wall Street, né, e vem vendo esses movimentos de undergrounds que se usam toda essa tecnologia. Então o mundo ele se pergunta muitas coisas e aí eu acho que existem diversos materiais para o artista contemporâneo se refletir. De uma forma problemática, eu não sei nem porquê, tem um nonsense que parece que o dada, pós-dada ainda ficou por aí. E então assim, existe uma arte que parece que não faz também sentido. Mas eu acho que também isso faz parte da reflexão de quem é o homem nesse momento se procurando, na sua existência. E o outro movimento muito complicado que se chama é o movimento da globalização econômica, que ela existe em volta das galerias e dos grandes impérios, ditando, né, qual é a arte para ser comprada e vendida, aonde, como, e são impérios com muito dinheiro, com muito poder na mídia e dominando isso de uma forma muito grande. E a gente está até vendo obras de arte sendo vendidas por milhões que nunca foram vendidas. De repente isso até tem algo interessante. É duvidoso também, né? Porque essas pessoas estão comprando essas obras, estão comprando por quê? Entendeu? Então tem esse jogo globalizado de estaria inflando esse mercado de arte. São questões delicadas, né? E eu acho que no mundo existe um movimento de recolonização, né? Não vamos mais de barcos, mas vamos pela tecnologia e vamos por empresas que mudam de endereços, de países e de políticas. Mas assim, de uma certa forma, eu acho que tem muito material para as pessoas refletirem. Acho importante as pessoas entenderem em uma mundialização, uma globalização muito forte que vivemos agora, que as pessoas entendam as suas raízes, sejam resolvidas com as suas raízes. Porque nada vem do nada, né? Toda obra de arte, se o cara falar para você não tem referência, é uma mentira, ela tem uma referência. Então um amigo meu, um escritor, falou assim, olha, presta sempre atenção que um dos diálogos do século XXI é a briga do século XXI, do novo mundo,
com o pensar ainda antigo, de uma civilização antiga. Se a gente for pensar em alguns modelos nos países do Oriente Médio, eles ainda trabalham no sistema do poder do petróleo, do sheik. Mas existem também os maiores aglomerados de universidades, também estão sendo construídos lá. Então, é um momento de dualidades e aberturas, né? E eu acho que o artista pode se alimentar de tudo isso. Legal. Você, assim, você tem um trabalho super engajado, mas mesmo assim eu vou te fazer essa pergunta. O que te move? O que me move? Bom, eu acho que o tema principal da minha obra é o ser humano. E a criação, eu tenho até uma frase, eu acho que eu posso... eu acho que agora é hora até de dar uma lida nela no livro aí. Eu falo que o ser humano ele tem o poder de construir e destruir. Ele é o grande ator na ópera da humanidade. E é engraçado, porque se a gente for comparar a gente com animais, tem animais tão poderosos, mais fortes, mas de uma certa forma, né, nós, os seres humanos, somos datados de algumas marcas. Uma é, temos que nos registrar através da história e somos esse personagem principal. Que os maiores atos de benevolência ou de transformação da humanidade é feitos por nós. E os maiores atos de destruição. Por sinal, nos matamos mais que qualquer outro animal que anda na Terra. Então eu queria até fechar com essa frase, porque eu gosto de brincar com palavras e poéticas e eu chego nessas frases assim que eu reflito por tempos, e aí eu vou ler ela, que eu acho que ela cabe bem aqui nesse momento. Ela fala o seguinte: peraí, tô achando aqui, calma, vamos lá. Sempre assim, quando a gente tá procurando. Aqui, termino com essa aqui, é uma reflexão poética. A arte não pode ser vazia, porque a história da humanidade se repete e é apavorante. Cabe ao artista, através de sua obra, manifestar-se, deixar uma leitura de seu tempo, uma mensagem. O artista, se ele tiver no seu elemento profundo, ele trabalha naquele elemento do profeta, que reflete e aponta para o futuro, para finalizações importantes da humanidade. E essas evidências já foram encontradas nas primeiras cavernas da humanidade. O artista no seu útero se manifestando. E eu acho que é uma responsabilidade do artista ter essa reflexão. E eu fecho com isso.